Olá, querido amigo deste canal, como estás? Como te encontras? Como sabes, é sempre um enorme privilégio poder estar aqui para juntos, mais uma vez, podermos refletir sobre as palavras do nosso bom Deus. Mas antes de começar, gostava de te levar a uma oração com o nosso Deus, pode ser? Inclina a tua fronte. Grande Pai, Deus eterno, te louvamos e bendizemos por tudo aquilo que tu fazes, fizeste e farás na nossa vida. Te agradecemos porque tu não mudas, te agradecemos porque tu nos queres salvar de algo terrível chamado pecado. Que tu nos queres livrar da morte eterna e trazer-nos a vida eterna que está em Cristo Jesus. E que tu também nos prometes a nós, se nós tão somente te amarmos e tivermos fé na tua vinda. Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre o teu povo hoje. E ajuda-nos a acreditar e a confiar nas tuas promessas. É o que eu te quero pedir e agradecer hoje no santo nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o tema de hoje é um tema muito interessante. Muito interessante. Que título é que achas que tem? Tem a ver com o perdão. Vamos lá ver se sabes. Exatamente isso. Redenção e perdão. Muito bem. E o texto ao qual eu te gostava de poder fazer refletir é o texto que está no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 7. Acompanha-me na leitura. Diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Estamos a falar de Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus. O perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É um texto que parece confuso, mas nós vamos descortiná-lo e descobrir sobre o que estamos a falar. Redenção. Quando falamos na palavra redenção, o que é que a palavra redenção te vem à mente? Como é que tu podes explicar a palavra redenção? Redenção, não sabes o que é que significa a palavra redenção? Redentor? Não? Ou seja, esta palavra significa um preço que foi pago. Ou então um resgate. Um resgate que foi pago. Algo, ou seja, imagina, um resgate. Mas quando nós falamos a redenção está cumprida, foi redimido, então ele foi comprado, ou seja, este valor foi pago. Certo? Ou seja, pode ser salvação, pode só significar a libertação, alguma coisa que foi liberta de algo. Estamos a falar aqui de algo que a pessoa por ela própria não se livrou sozinha, mas precisou de uma outra entidade que a livrasse. Entenderam? Ok. Quando vemos a palavra justificação, o que é que significa para vocês a palavra justificação? Bem, eu posso entender a palavra justificação quando eu tento justificar os meus erros. Por exemplo, estou a falar em erros, mas por exemplo, quando eu tento justificar uma atitude que eu tive. Imagina, eu agora, normalmente nós gostamos de nos justificar quando fazemos algo errado. Essa é a realidade. Quando nós cometemos algum erro, alguma coisa errada na nossa vida, nós gostamos de nos justificar. Ou então quando fazemos uma pessoa esperar mais tempo do que ela devia, nós justificamos. Bem, amigos, o que acontece é que nós, eu e tu, nós estamos vivos por algo chamado graça. E a graça é algo que Deus próprio nos concedeu. Sabem, eu e tu somos pecadores. E nós somos pecadores porquê? Porque o nosso pai e a nossa mãe pecaram. Quem são os nossos pais? Quem são os nossos pais espirituais? Estamos a falar de Adão e de Eva. E o pecado, imaginem o pecado como um fogo consumidor, que é o que ele realmente é. É algo que realmente destrói, consome, faz desaparecer, faz extinguir. E o que acontece é que quem está em pecado está consumido. É por isso que nós estamos destinados a morrer. Certo? É por isso que Adão e Eva passaram a morrer. No final da sua vida passaram a morrer. Mas nós fomos mais a fundo, vemos que
Se Adão e Eva não morreram no preciso instante em que eles cometeram pecado, foi porque Deus, ao invés de os destruir no próprio momento, os tornou seres que vão morrendo até ao final. Isto é um ato de misericórdia. Porque se o fogo destrói instantaneamente, Adão e Eva não foi destruído instantaneamente, mas o pecado é uma chama pequena que vai consumindo e destruindo até não haver mais matéria para consumir. O que é que acontece? Acontece que Deus deu a sua graça. E a sua graça é o que é? O seu amor. Deus deu a sua misericórdia. E Deus disse assim, olha, eu, Jesus, eu amo-vos. E eu vou pagar o preço que vocês têm de ter. Porque a consequência do pecado é a morte. Quem peca tem de morrer. Porque o pecado traz morte associada a ele. Porquê? Porque iniciou-se algo que não é a vida eterna. Iniciou-se o bichinho da destruição. E nesse momento, então, nós começamos a ser consumidos completamente. Então, o que acontece? Aquilo que eu e tu teríamos de pagar, porque herdamos da nossa gênese, ou seja, da nossa gênese, que são os nossos pais, da nossa origem, este pecado. Então, há um Deus que diz, eu vou enviar o meu filho para morrer por vocês. O meu filho que vai mostrar o meu caráter, o meu filho que vai descer à terra, que vai passar todas as dificuldades sem pecar, correndo o risco de o fazer porque ele vinha como um ser humano, e sendo ele capaz, todo o céu estava absorto em ver o que aconteceria. Mas o que é certo é que foi provado que Satanás foi destruído. Quando Jesus andou na terra, sofreu todas as tentações, sofreu todas as perseguições, o Cordeiro Imaculado que não pecou, vivendo uma vida de tentações absurda e de muita dificuldade, mas alegre e confiante no seu Pai. Ele agora vence e ele agora se torna o nosso Redentor, aquele que consegue pagar a dívida. Pleno em divindade, pleno sem erro algum, no entanto pagando por algo que era nosso. E este pagando por algo que era nosso é que nos tornou a mim e a ti herdeiros desta vida eterna. Entenderam? Jesus, divino, Jesus que não errou, ele é morto por um pecado que não cometeu. E agora nos é dito que se nós querermos nesta graça que nos é dada, se nós tivermos fé, se nós acreditarmos em tudo aquilo que Jesus fez por nós, e se nós tivermos fé que aquilo que nós aqui lemos é realmente verdade, mas então nós vamos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. E tendo esta fé em Cristo Jesus, enchendo-nos de íntima compaixão, observando a vida de Jesus, a vida que ele teve de sofrimento, as gotas de sangue que ele jorrava no jardim do Getsémani em agonia pelo sofrimento que ele tinha, dos pecados de todo o mundo, de toda a humanidade, que ele sentia na sua própria pele. Então nós vamos ser levados a obedecer à sua palavra, tendo fé, mas será uma obediência que não será meritória de salvação. Eu não obedeço para me salvar. Eu não obedeço com o objetivo salvífico. Eu obedeço porque eu amo, porque eu tenho fé. E esta fé me moverá à ação. E esta é a grande resposta de amor que não tem merecimento algum da nossa parte. Mas saber que há alguém que morreu por mim, eu só tenho de lhe agradecer, dando a minha vida em todos os momentos por aquele que me amou primeiro. Querido amigo, eu espero que isto fique bem assente na tua vida, pois talvez esta seja uma das maiores, se não a maior lição de toda a história bíblica. Se há algum motivo para eu viver, foi porque Jesus te amou primeiro.
Nunca te esqueças disso, amigo. Ele deu a sua vida por ti e quer-te fazer uma nova criatura hoje. Somente confia. Bem, querido amigo, este é o momento em que nós vamos agora louvar ao nosso Senhor. Só que nós vamos louvá-lo desta forma através de um versículo cantado, à semelhança daquilo que fazia algumas semanas atrás. E vamos louvá-lo com o capítulo 22 de Mateus, no versículo 37. Eu hoje não tenho instrumento, mas tenho aqui um, chamado cordas vocais. Vocês também o têm. Conseguem-me acompanhar? Vamos tentar aprendê-lo. E vamos nos lembrar de todos os momentos. Sim? Diz assim. Ama ao Senhor seu Deus, repete. Ama ao Senhor seu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento. E todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Vamos novamente cantá-lo? Vamos lá. Mateus 22, 37. Não se esqueçam. Ama ao Senhor teu Deus, repete. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento. E todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Amém, querido amigo. Nunca te esqueças deste versículo. Ama ao Senhor teu Deus de toda a tua alma e de toda a tua mente, ou de todo o teu entendimento. Até amanhã, querido amigo.